Olá, povo da Terra! Finalmente, o tão esperado dia 23 de julho chegou. Os primeiros maiores detalhes do novo filme de Dragon Ball Super de 2022 foram revelados durante um evento da Comic Con, com a presença do produtor do filme do Broly, que é o produtor da Toei, o produtor executivo da editora Shueisha e a adorável Nozawa. A voz do Goku, que é um arroz de festa, né? Ela tá em tudo quanto é evento de Dragon Ball. A galera estava no hype, esperando um teaser ou trailer do novo filme, além de novas e grandes revelações sobre o novo filme. E bem, até que teve teaser, novos personagens revelados, mas nada tão surpreendente, assim como vinha acontecendo com outros filmes da franquia. Mas acho que dá pra falar de muitas coisas sobre esse evento especial, então eu vou meio que comentar cada pedacinho da apresentação, do que foi dito, do que foi apresentado e fazendo um ou outro comentário, beleza? Lembrando que antes desse evento, a única coisa que sabíamos sobre o filme era a própria participação do autor de Dragon Ball, revelada numa declaração do próprio. Sabíamos que o filme estrearia em 2022, que ele estava sendo produzido logo após o filme do Broly e que seria uma história totalmente nova. Ou seja, não seria uma adaptação de algo que está rolando no mangá ou uma releitura de alguma coisa antiga. Isso só para contextualizar. Vamos lá. Antes da equipe do filme ser apresentada, tivemos uma apresentação do Kageyama, o famoso intérprete de várias músicas de Dragon Ball, inclusive de Tchala Tchala, que foi a música tema tocada nesse evento. A gente já sabia que ele tocaria nessa apresentação, só que eu, inocentemente, esperava que o evento trouxesse logo a música tema do novo filme. Mas isso não rolou, né? Logo após a apresentação da equipe do novo filme, é revelado que o autor de Dragon Ball está muito, mas muito envolvido nele. O produtor executivo lê a mesma mensagem do autor de Dragon Ball, divulgada na primeira vez que falaram sobre o filme oficialmente. Relembra que o autor de Dragon Ball teve grande participação nos 3 últimos filmes, mas que agora ele está muito ativo nesse novo. Nisso, a equipe revela o visual de alguns modelos de personagens que aparecerão no filme. O primeiro deles é Piccolo, com e sem capa, explicando que houve uma alteração no design do Piccolo. Seu braço agora tem detalhes em amarelo, ao invés de rosa, como visto no anime. Além disso, a faixa de pano na cintura mudou de azul para vermelho, igual ao mangá. E aqui descobrimos que isso é uma prova do quanto o autor de Dragon Ball está bem envolvido no novo filme, como também diz o produtor da Shueisha, ao mencionar que o autor é um cara que tem um olhar bem aguçado para os detalhes. Logo em seguida, temos uma das maiores surpresas dessa apresentação. A equipe revela a Pan, mas não é a bebê Pan, e sim uma Pan com um uniforme do jardim de infância, ou seja, bem mais velha do que a bebezinha que vemos no Super. Gente, isso é um detalhe muito legal, porque isso mostra que o filme se passa num tempo bem à frente dos acontecimentos da própria saga Granorá. Arrisco dizer que o filme está se passando um pouco antes ou no próprio período do End of Z, que é o nome como os fãs chamam os acontecimentos envolvendo o Goku e sua decisão de ir embora com o Ubi para treinar. Isso porque, no Japão, esse uniforme do jardim de infância é destinado a crianças na faixa dos 3 a 5 anos. A Pan nasceu em 779. O torneio do fim de Dragon Ball Z, em que o Goku vai embora com o Ubi, rola em 784. Então, tem grandes chances da Pan ter aí os 5 anos de quando ela entrou no torneio. Ou pode ser algo um pouco antes, mas definitivamente o novo filme está rolando em uma época posterior aos acontecimentos atuais do mangá. A equipe, durante a apresentação, dá destaque ao cabelo da Pan. A única coisa que me lembrou o cabelo é que ele mais se parece com o corte dela no torneio que participou. Aqui vai uma consideração minha. Na mensagem do autor de Dragon Ball sobre o filme, ele havia comentado um personagem inesperado. Seria esse personagem a Pan? Afinal, nesse contexto, não parece que o autor está se referindo a um personagem inédito, mas sim a um personagem qualquer que a gente não daria tanta coisa por ele, mas que acabaria tendo um destaque que surpreenderia a gente. Então, será que mostrar a Pan nesse evento é uma pista de que ela terá algum destaque? Ainda mais que durante o próprio evento foi confirmado que ela seria uma parte integrante, ou seja, relevante desse filme. O outro personagem revelado é o Kuririn, com um desenho muito legal. Ele aparece usando um uniforme policial no novo filme,
tal como no renascimento de Freezer. Só que a roupa atual agora é muito mais bacana. A equipe do filme comentou que ele protege a paz da Terra agora como um policial. Por isso ele está com esse uniforme. Outra coisa também comentada é que seus olhos, que eram da cor da pele no anime, agora seguem o design original, com detalhes brancos. Ou seja, tal como sempre foi no mangá. É bacana, por um lado, tentar fidelizar os designs do mangá em uma animação, mas infelizmente isso é um pouco problemático para certos fãs, que ficam até hoje brigando por causa de cor de cabelo, né? Fazer o quê? Outra coisa interessante na apresentação é que eles deram um destaque sobre a região onde Piccolo mora. Vemos um painel de imagens que o autor de Dragon Ball fez para os produtores do filme, que acabou sendo redesenhado para ser utilizado ali. Lá vemos a casa onde Piccolo mora, ao estilo das casas dos Namekuseidins. Eles até brincam com o fato de ter uma caixa de correio na casa, dizendo que Piccolo não envia correspondência, portanto, não precisava de caixa de correio. Coisas que a Nozawa conversava com a galera da gravação do filme. É explicado que essa casa também foi feita pelo autor de Dragon Ball e que veremos o interior da casa no filme. Neste ponto da apresentação, a Nozawa comenta, mais em tom de brincadeira, que Piccolo raramente vai para casa e que por isso nunca víamos a sua casa na série. É curioso esse destaque que deram pro Piccolo e para sua casa e tal. Será que é uma pista da trama do filme? Chega ao ponto do evento em que o apresentador pergunta o quanto que o autor de Dragon Ball está presente no filme. Então, o produtor da Shueisha comenta que quanto mais filmes eles vão fazendo, mais o autor de Dragon Ball se envolve com eles. E que o autor estava muito envolvido no filme do Broly, mas que neste novo filme ele estava se dedicando muito mais do que antes. O produtor explica que criar uma história é a parte mais importante em se fazer o filme, e que o autor estava escrevendo o roteiro enquanto ainda estava no set do filme do Broly. E comenta que para ele, o autor de Dragon Ball, diria que este seria o melhor filme até agora. Será mesmo? Vamos torcer para que sim, né? Já o produtor da Toei diz que sente que o autor de Dragon Ball sempre está desafiando a equipe a fazer algo novo. Até mesmo os personagens de sempre sofrem alterações nas mãos dele, em algum nível, melhorando eles. Também destaca que o autor criou novos personagens fascinantes. Ou seja, não será um filme focando só nos personagens conhecidos, nem nos que já foram apresentados até aqui, mas também novos personagens ainda serão revelados. Por último, a Nozawa comenta que o autor está sempre tentando inventar uma reviravolta e nos surpreender com o desenvolvimento da história. Teremos então um grande plot twist nesse filme? Quem sabe? Então a equipe apresenta mais um design, agora de 2 personagens inéditos, desenhados pelo autor de Dragon Ball. São 2 personagens criados antes mesmo da produção do filme. A equipe explica que o autor de Dragon Ball enviou muitas artes como essa para eles. Os novos personagens com certeza não agradaram muito a galera. Eles usam o mesmo uniforme ao estilo uniforme militar, praticamente idênticos, diferenciados apenas pela cor da capa e das armas que carregam, e também nos números que possuem no peito. Até os rostos dos 2 personagens são parecidos, tirando o detalhe da cabeça, tipo uma crista. O que tem o número 1 no peito tem uma crista na cabeça, enquanto o que tem o número 2 no peito tem 2 cristas na cabeça. Será que o número no peito tem alguma relação com essas cristas? Não foram revelados os nomes desses personagens, muito menos os papéis deles na história. Só mesmo o design e também um breve texto que está escrito ao lado da arma que eles usarão. No texto diz que, ao girar uma parte da arma, dá para selecionar o tipo de tiro que quer usar. Ainda sobre esses 2 personagens, há uma grande possibilidade deles serem inspirados nos personagens de Cyborg 009. Se repararem, as vestimentas são muito parecidas, inclusive todos eles usam uma pistolinha, tal como esses personagens do novo filme. E os personagens de Cyborg 009 são chamados pelos seus números. Seriam então os números no peito desses novos personagens uma maneira de nomear eles? Será que eles seriam ciborgues? Fica aí para vocês pensarem. Depois disso, o nome do filme é anunciado: Dragon Ball Super Super Hero. O produtor explica o motivo do nome. Ele comenta que há 2 supers no título, cuja ideia é enfatizar que este filme tem uma vibe de super-heróis.
e que o autor de Dragon Ball está realmente focando na ideia de super-heróis para esse filme. Por fim, somos apresentados ao primeiro teaser oficial do filme, todo em CGI e com o Goku muito bem animado, enquanto a logo do novo filme passa no final. Muito curtinho e com nenhuma pretensão de revelar absolutamente nada sobre o enredo. Tanto que a produção confirma que não se tratava de uma cena do filme, mas sim de uma apresentação da aparência do Goku, os seus movimentos e sentimentos. E aqui é o ponto mais preocupante. Mesmo não sendo uma cena do novo filme, a conversa neste ponto aqui parece indicar que a produção está investindo em um filme feito em CGI, que é o terror de qualquer fã de anime. Não que CGI seja algo ruim, muito pelo contrário, mas é que a Toei nunca soube fazer nada de bom em CGI. Quase todas as cenas feitas com isso nos filmes anteriores ficaram muito cagadas. No filme do Broly até que não ficou ruim, mas mesmo assim, de qualquer forma, a CGI desse teaser ficou muito boa. Vocês podem até pegar frame por frame do Goku, que vão ver que tá tudo muito bem feitinho, melhor até do que se fosse feito no estilo tradicional. Mas CGI é aquilo, né? Só de ouvir que tem isso numa animação, a galera já dá hate. E eu não tiro a razão do pessoal, dada as diversas experiências traumáticas. E o que reforça a possibilidade do filme ser em CGI é que a produção ainda diz que eles estão tentando coisas novas e que por isso gostariam que nós assistíssemos o teaser mais vezes e víssemos o tipo de engenhosidade que eles estão utilizando. O apresentador até pergunta se existem diferenças significativas e a produção responde que nós perceberíamos principalmente assistindo mais vezes. Também foi dada uma ênfase na expressão visual real dos movimentos de Goku, fazendo uso de tecnologias diferentes. E já para o final da conferência, para reforçar ainda mais a possibilidade do filme ser em CGI, o produtor da Toei termina dizendo que o seu trabalho é trazer algo legal para os fãs e que veríamos algo um pouco diferente dos filmes anteriores. Só tem duas possibilidades que eu consigo imaginar aqui. Ou ele está se referindo ao processo artístico do filme, ou seja, uma forte possibilidade dele ser em CGI, ou está se referindo ao destaque dos personagens envolvidos. Por terem dado um destaque ao Piccolo e a Pan, dava até para pensar que seria um filme mais leve, falando sobre super-heróis, na visão de uma criança, deixando talvez o Goku meio de lado. Mas como o teaser faz questão de focar no Goku, então acho que ainda tá muito cedo para fazer essas especulações. Pelo menos sobre o enredo do filme. Já sobre a CGI, bem, não resta dúvidas de que há uma grande possibilidade. Vamos esperar. Mas e aí, quais são as suas expectativas para o novo filme? Curtiram os novos personagens? Curtiram os destaques dados ao Piccolo, Kuririn e a Pan? O que você vai achar se o filme for realmente em CGI? E digam também como vocês imaginam o enredo desse novo filme. Deixem aí nos comentários que algumas considerações interessantes a gente sempre traz em outros vídeos aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar aquele like para dar a moral. Um beijo e até o próximo vídeo.